A gente volta com mais um Canal Pet e olha o que a gente preparou para você. Ensinar o seu melhor amigo a ter bom comportamento pode ser um exercício simples e prazeroso para toda a família. Tax Pet Friendly, para quem não abre mão de um deslocamento seguro e com hora marcada. E hoje é dia também de falar sobre diabetes. É preciso ficar atento porque a doença é silenciosa. Vai viajar? Mas quem disse que pode transportar o seu pet de qualquer jeito? Nem pense em sair daí. O seu Canal Pet de hoje está no ar. O adestramento de um animal de estimação deve começar sempre, respeitando, claro, os limites do pet e as características de cada raça. E os benefícios, acredite, vão muito além da obediência. Sobre o assunto, o Canal Pet conversou com um especialista. Todo proprietário de cão, quando me procura para fazer o treinamento de obediência básica. Mas a pergunta é, até onde isso é básico? A parte básica de um cão seria exercícios mecânicos. Isso você tem como fazer em uma aula. Por exemplo, fazer o cão sentar, deitar, ficar numa posição de em pé ou numa posição de fica. Isso é básico, porém, o que é ensinado em um determinado ambiente nem sempre é respondido em outro. O Kuma veio de uma ninhada, né, de vira-lata, todos os filhotes muito ativos. Eu pedi o mais calmo e ele não era calmo, de verdade. E assim, ele gosta mesmo de destruir as coisas, de fazer bagunça. Quando a gente acorda, a gente tem que procurar o que é que ele destruiu no dia hoje. Estamos trabalhando com um cão SRD, de uma raça não definida, porém, na verdade, qual era o problema dele? Ele tinha problema de morder o dono, mordiscar a mão do dono, de fugir quando abria a porta, de não obedecer comandos, de destruir coisas. E ele está aprendendo a se comportar em cima desses problemas. Oma, sitz, tschüss, Spaß, tschüss. O treinamento com o cão ele varia em torno de 5 a 15 minutos. O treinamento para os donos varia em torno de uns 40 minutos, porque a explicação para o humano demora mais do que para o cão. Necessário no mínimo umas 80 repetições para cada exercício, para que isso fique na memória do cão e ele faça uma associação entre a mecânica e a linguagem verbal. Quando uma porta se abre e o cachorro está na frente, o que acontece é que a porta está dando uma dica, o condutor está dizendo passe. Então, o cachorro tem que aprender primeiro esperar o abrir da porta, ser premiado por isso e ter esse controle de tempo. No momento que a porta fecha e o dono vem premiar o cão, ele vai associando e entendendo que ele só pode passar para o outro lado quando ele tiver um comando de liberação. Agora, com o adestramento, às vezes a gente fica aqui conversando na sala, deixa a porta aberta, ele não sai. Ele corre, vai para a porta e fica, vem atrás de mim, vem, vamos. E aí, se a gente não corre atrás, faz o que foi ensinado direitinho, ele volta. Hoje o Kuma não dá para ver como era antes, mas tipo, se eu tô aqui é porque era muito problema. Ele tinha muito problema, inclusive com os vizinhos, porque ele fugia e ia para casa do vizinho. Hoje ele já não sai, de 100% ele deve estar saindo aí uns 3%. Ainda está sendo corrigido isso. O convívio com a minha família melhorou muito, que eu fico feliz. E ele parece muito mais feliz. Ela estimula o sistema imunológico e, aplicada por um médico veterinário, pode ajudar a reduzir dores e, de quebra, trazer muito relaxamento. Estamos falando da acupuntura. Quer ver como? 1 ano, uma sessão por semana, 20 minutos que fazem a diferença na rotina de Sofia, essa poodle de 12 anos. Olha, ela foi diagnosticada que ela tinha hérnia de disco. Foi pelo veterinário. Então, ele passou a medicação e também já indicou para que ela se submetesse à acupuntura. E começou a fazer o tratamento.
E acho que assim, uma faixa de acho que uns 3 meses, alguma coisa assim, ela já começou a se desenvolver, porque ela não andava. Hoje está nublado e a sessão vai ser na sala. No caso dela, então, o foco principal era trabalhar a energia do rim, que é quem comanda toda a parte óssea, coluna, e é onde a gente armazena a energia que a gente herda dos nossos pais. E isso é que caracteriza o nosso ciclo de vida. Enquanto Sofia espera, a gente vai conversando com Murilo. Os problemas de coluna são os recordistas na prescrição da acupuntura. É o paciente que já tem uma locomoção dificultada, é um paciente que sofre de dores, que tem dor para dormir à noite, com o tempo que esfria. Então vem mais com uma busca de uma melhora do quadro geral. O material usado é igual àqueles utilizados com pessoas. E o cuidado em buscar profissionais especializados também deve ser o mesmo. Não é simplesmente pegar uma agulha e introduzir no corpo. A gente tem que saber a localização exata do ponto, a profundidade desse ponto. Então tem que se ter o conhecimento da técnica para não gerar lesões. Porque o risco que a gente pode ter é de punturar um nervo e gerar um processo inflamatório daquele nervo, podendo gerar alguma sequela posterior. Fim de sessão. Todos satisfeitos. O cão, a dona e o veterinário. Você sabe quantos anos vive um coelho doméstico? Até 6 anos, 8, 9 ou 12 anos? A gente volta já com a resposta. Depois do intervalo, ela é uma das doenças endócrinas mais comuns entre cães e gatos. Diabetes, fique de olho. E as delícias de viver cercada pelos animais. Esse é o mundo encantado de Lelê. Se você respondeu letra B, que um coelho doméstico vive até 8 anos, acertou. Bastante conhecida dos humanos, a diabetes também pode vitimar os animais domésticos. E acredite, a incidência já é crescente entre eles. Veja na matéria. O diabetes mellitus nada mais é do que a falta completa de insulina ou a falta de uma parte de produção de insulina. E aí, sem esse hormônio, a glicose ela é a principal fonte de energia que a gente tem no nosso corpo. Então a glicose não tem como entrar na célula se não tem esse hormônio para fazer isso. Ele começa a perder peso, ele sente muita sede, porque a glicose ela atrai água. Então, se eu tenho muita glicose acumulada no meu sangue, quando o rim filtra a glicose, ele joga essa glicose fora. Só que a água vai junto, então ele perde muita água e bebe muita água. Ele perde muito xixi e bebe muita água. Então, são esses os sintomas. Perda de peso, muita sede e muita urina. No cão, a diabetes é mais provocada por alteração autoimune. Eu tenho uma degeneração do pâncreas que leva à falta de produção da insulina. Mas a gente já vê pacientes obesos predispostos à diabetes também. Então, do mesmo jeito que acontece no ser humano, a obesidade levando ao diabetes. No gato, ela já é totalmente dessa forma, como no ser humano. A obesidade leva a um excesso de produção de uma outra substância, que é a amelina, que faz uma lesão no pâncreas e a falta de insulina. Labrador, Beagle, Cocker, esses cães que são esses do focinho mais longo, orelhinha mais longa, que são os cães que eram de caça antes, porque eles têm um metabolismo mais lento. A gente tem um excesso de acúmulo de energético, né? Eu tenho pacientes que não têm atividade, não exercem atividade por falta de espaço, muitas vezes só descem para fazer xixi e cocô na hora que o tutor tem um tempo rapidinho, né? Então não tem tempo para passear, para exercer uma atividade, para gastar energia. E aí são mais sedentários, dormem mais, dormem o dia todo e com certeza também a predisposição a ganhar mais peso. O tratamento do diabetes é um tratamento extremamente delicado, porque o diabetes é uma doença que ela tem influência, qualquer outra doença atrapalha o controle do diabetes. Porque existe uma coisa que a gente chama de resistência insulínica,
que é inclusive um dos fatores que geram diabetes, né? E as inflamações, elas levam à resistência insulínica. Então, se eu tenho um indivíduo com uma inflamação no olho, por exemplo, e ele é diabético, o diabetes dele vai descompensar. Se eu tenho um indivíduo com uma doença periodontal grave, né, cheio de tártaro, de cálculo dentário, o diabetes dele nunca vai compensar. Então, não é só entrar com insulinoterapia, né? É muito mais do que isso. É controlar o paciente como um todo. Se você tem um cachorrinho ou um gato que estão com sobrepeso, né? Primeiro de tudo, tenta o quanto antes corrigir isso, né? Procura um médico veterinário, um médico veterinário endocrinologista ou um nutrólogo que controle rapidamente esse excesso de peso. E se o seu cão ou seu gato já é diabético, procurar um profissional que entenda sobre o tratamento dessa doença, que é uma doença extremamente complicada. De todas as doenças hormonais que a gente tem, ela é a mais delicada de tratar. Então, a gente precisa de um cuidado muito grande com mínimos detalhes da vida desse pacientezinho. Quem tem animais em casa sabe bem o que representa a expressão viver cercado de amor. E para as crianças, qual é a importância dos pets na vida delas? É o que você vai ver a partir de agora. E quantos cachorrinhos Lelê tem? 1, 2, 3, 4. Como é o nome dos cachorrinhos? Dara, Dori, Caramelo e Panda. E além dos cachorrinhos, o que você tem mais? Tartaruga. Tartaruga? Como é o nome da sua tartaruga? Diddles. E além da tartaruga e dos cachorrinhos, o que você tem mais de animal? Luna. Luna é o quê? A passarinha. Uma passarinha. E além da passarinha, além dos cachorrinhos e além da tartaruga, você ainda tem gato? E cachorrinho. Você tem um gato? Como é o nome? Branquinha. Branquinha, uma gatinha? Uhum. E qual que você gosta mais de brincar? Todo mundo. E como toda criança que ama os animais, Lelê adora passear com eles. Mas nem todos. Luna não pode acompanhar. Só com branquinha. Ué. Você passeia com a branquinha? Porque Panda não tem coleira. E Dolly? Dolly é esse husky siberiano, um dos cães de Lelê. E não dá medo? Não, ela é boazinha. É muito amor. Então. E com esse amor todo, já dá até para prever o futuro de Lelê. Doutora de animais e pessoa. São 24 horas grudada nos animais. Você dorme com quem? Com mamãe. Mamãe e quem mais? Com papai. E quem mais? Com vovó. Com vovó e quem mais? Com Panda. E olha a Panda aí, essa fofura de chihuahua. E lá vem Branquinha. Sua fugidona. Pode deitar aí, Branquinha. Branquinha quer ficar lá dentro. E com vocês agora, Didos, o cágado de Lelê. Ele não quer sair, não. E tanto amor pelos animais vem de onde? A gente vai te explicar. A mãe de Lelê, Fátima Barreto, é médica veterinária e se realiza com o comportamento da filha. Porque assim, eu sempre tive a vontade de criar, só que eu não tinha a oportunidade. E Lelê eu acredito que ela seja uma criança bem realizada, porque ela tem todos os animais que ela sonha. E olha, essa mãe não dá folga. Lelê tem que ajudar nos afazeres. Eu limpo pra todo mundo. Limpa cocô de Dolly? Sim. Como? Você pega do chão, não é? E depois joga onde? No lixo. Muito bem. E Lelê pode tudo, mas sempre sob o olhar da mãe. Uma confiança vigiada. Como eu gosto, eu deixo, mas eu tô de olho. E como a gente viu, Lelê tem 4 cães, uma gata, uma calopsita, um cágado. Será que vai parar por aí? Só o
animal que você quer ainda? Um peixinho. Pelo jeito, não. Depois do intervalo, férias descomplicadas, confira as dicas do canal Pet. Meu táxi chegou. Em tempos de aplicativos de viagem, a comodidade deles também já está garantida. Olha, não importa se a viagem é curta ou longa, viajar na companhia dos pets exige alguns cuidados. E confira a partir de agora as dicas de quem entende bem do assunto e o que diz a legislação. A veterinária explica que antes de decidir se vai de carro, ônibus ou avião, primeiro é preciso pensar na saúde do animal. Tem que ficar de olho sempre na prevenção. Primeiro, é primordial que a gente faça uma avaliação médica nesse animal, né? A gente precisa levar ele no veterinário para ele passar por uma avaliação, ver se a vacinação dele está em dia, ver se a vermifugação está em dia, porque esse animal vai entrar em contato com outros animais, então não é interessante que ele nem pegue doença, nem passe doença para os outros. Ah, cuidado também com a alimentação e hidratação dos pets. Não trocar a alimentação do seu animal para viagem, vai te causar muita dor de cabeça, o animal vai estar estressado, não vai querer comer, ou pode comer e ainda ter algum desarranjo intestinal, então sempre leva a comida que ele já está acostumado a comer. Pronto, agora sim, vamos viajar. Vai ser de carro? De ônibus? Quando a gente vai fazer viagens muito longas, né, é importante que a gente pare, né, pelo menos a cada 2 horas, né, se for uma viagem muito longa, para a gente também descansar. O animal também precisa andar, urinar, fazer as necessidades dele, tomar água, se alimentar. Se é um animal que tem um histórico, né, já enjoa bastante, então é importante a gente já medicar esse animal antes para ele não vomitar durante as distâncias. A viagem vai ser de avião? Então fique atento. Quando você vai fazer viagens aéreas, a companhia aérea tem cada uma a sua regra, então você precisa buscar essa informação, geralmente no site eles dão, né, para saber até que peso o animal pode vir dentro da cabine, qual deles vão precisar ir no porão do avião, mas sempre dentro de caixinha transportadora, com muita segurança para o animal. E quando falamos em caixas transportadoras, o mercado se renova a cada dia, nos tamanhos, nos materiais, para todos os gostos. Mas tem pontos básicos que precisam ser observados, seja para cães ou gatos. Se ele for viajar de carro, o mais importante é que ele compre uma caixa rígida, por conta da segurança no carro. E aí tem a questão de o animal ter que ficar de pé, ficar deitado e dar uma volta de 360 graus dentro da caixa. Se ele for viajar de avião, é bastante importante que ele pegue as medidas na companhia aérea, que cada companhia tem as suas medidas por conta da altura das poltronas. E aí, com uma caixa flexível, ela vai se ajustar. Quando a viagem é pela estrada, além do conforto, é preciso ficar de olho na legislação. Levar o animal solto no carro, nem pensar. Se o condutor transportar um animal solto dentro do veículo, ele estará cometendo uma infração de natureza leve, vai gerar uma multa de R$ 88,00, 3 pontos na carteira. Se ele transportar um animal entre as pernas ou no colo, como a gente sabe que é muito comum, ele estará incorrendo numa infração de natureza média, 4 pontos na carteira, pagará uma multa no valor de R$ 130,00. E se ele transportar um animal numa caçamba ou numa caminhonete, por exemplo, ele estará incorrendo numa multa de natureza grave, que gera aí 5 pontos no prontuário da habilitação dele, e ele pagará uma multa no valor de R$ 195,00. E uma boa notícia: o policial rodoviário federal diz que quando o assunto é animal de estimação, os motoristas andam muito prudentes, cuidadosos. As pessoas têm muitos animais, muitos gatos, muitos cachorros, e a gente tem percebido que as pessoas têm seguido a legislação. Eu não sei se mais assim, com medo da multa ou preocupados com os animais. Acredito que é a segunda opção, né? Eles estão preocupados com os animais e estão seguindo a legislação, sim. E por falar em transportar com segurança, o Canal Pet conferiu um serviço personalizado. E não é que é bom para cachorro? Acompanhe, você pode precisar. Sempre que precisa de um táxi ou de um Uber, Ivana prefere não avisar que Lola vai para o passeio. Eu não aviso, estou com ela. Tem medo que eles digam não. Disseram que não aceitava, porque tem medo que eles façam xixi ou alguma coisa, mas
Eles não vão entrar e já sentar e fazer xixi, fazer as necessidades, né? Não, acho que é meio que impossível isso. Thaisa também já precisou de transporte para levar Zeus e a experiência não foi das melhores. Uma vez ele foi meio que rejeitado. E aí o cara não aceitou, disse que o banco dele não era de couro e que ia encher de pelo, e aí falou que não aceitava levar. Aí a gente teve que descer do carro e ter que chamar outro e perguntar. A gente sempre pergunta antes se aceita ou não, porque sempre tem uns que não aceitam. Foi nessa dificuldade que o Wesley Góes viu uma oportunidade de trabalho nas horas vagas. Tem os grupos de bulldog francês e outros cachorros no WhatsApp, e o pessoal sempre falava que tinha dificuldade às vezes em pegar Uber e táxi que aceitasse cachorros, aceitasse gatos. Roda de Uber normalmente durante a semana, e quando alguém precisa liga para mim diretamente, eu já faço o transporte dos cachorrinhos, às vezes para levar no veterinário, levar para passeio. Não demorou 3 meses. Hoje tem até agendamento do serviço pelos mais diversos motivos. Muitas vezes porque é difícil estacionar e tá com o cachorro, às vezes vai no veterinário, vai estacionar longe para sair com o cachorro, também dá trabalho, então pede já o serviço por conta disso. E às vezes também não tem carro, e aí, por exemplo, eu tenho uma passageira, Nina, que é uma husky, e a dona não tem carro, então toda vez que ela vai sair, ela sai comigo. Ela liga para mim para eu poder ir buscar e levar. Alice não conhecia o serviço e achou a ideia muito legal. E às vezes a gente tem um carro em casa, mas não pode usar, só tem um carro. E você precisa levar o cachorro para o veterinário, gente, ou então tem que levar ele na praia para brincar com alguns cachorros e não tem lugar para levar. Aí precisa de um carro e não sabe, tem um amigo que não quer levar. E aí sabe dessa novidade, é muito legal saber que tem um serviço para isso. A gente resolveu acompanhar o Wesley para saber na prática como é essa rotina. E o comportamento dos cães? A maioria se comporta bem. A maioria nunca tive problema com cachorro de querer atacar, nem nada. Todos que eu peguei até hoje foram tranquilos no carro. Às vezes vai no colo do dono, vai aqui na frente e sempre tranquilo. A viagem é feita com o dono. A não ser que seja um animal de porte pequeno, que vá na caixa de transporte, que seja para levar, para dar banho, para veterinário, aí eu levo. Um trabalho que se transformou em lazer. É um trabalho misturado com lazer, que eu gosto, eu faço o que eu gosto, então é um trabalho com lazer. Esse foi o Canal Pet de hoje, que fica por aqui. Mas tem conteúdo exclusivo lá no nosso canal do YouTube para você. O nosso e-mail e o WhatsApp do Canal Pet você já conhece. Então corre logo e manda a sua sugestão. Acesse as nossas redes sociais e não esquece, domingo agora é dia de Canal Pet. Até a próxima!